Você investir numa empresa e ela começar a ter prejuízo, começar a dar ruim, tiver algum problema e tal, as ações podem cair. E se elas caírem, o valor que você investiu pode diminuir. Por isso que a ação está no grupo de investimento de renda variável. Uma empresa pode dar bom ou pode dar ruim. Uma empresa pode crescer pra caramba em 2024, mas em 2025 ter prejuízo. E assim o valor das suas ações pode subir ou cair de acordo com o desempenho da empresa. Faz conta que você investe numa empresa chamada, sei lá, Globo Terrestre, que está indo super bem e crescendo pra caramba. Aí você compra a ação dela por R$20. Só que de repente acontece um problema grave lá dentro da empresa, morre o fundador da empresa, os filhos assumem e começam a fazer burrice pra caramba. A empresa pode começar a ter prejuízo e as ações que você comprou por 20 podem cair para 16. Se isso acontecer, o saldo da sua conta vai diminuir, porque você pagou 20 e agora está valendo 16. Então ações têm altas e baixas. Mas já vou explicar a diferença entre ações perenes e cíclicas. Vai ter muita coisa na aula de hoje ainda, tá? Então, quando você compra ações de uma empresa, você tem que analisar bem e torcer para que ela cresça cada vez mais, porque agora você é sócio dela. E a terceira vantagem, né, a terceira forma de ganhar dinheiro com ações são os chamados dividendos. Vamos voltar lá, por exemplo, da padaria. Lembra que o cara, o seu Silveira, né, do telefone investiu 1 milhão e se tornou dono de 10% da padaria? Então agora 10% da padaria é dele. Mas além disso, ele vai ter direito a 10% de todo o lucro que a padaria tiver todo mês. Se a padaria tiver um lucro de 10 mil por mês, 10% disso vai para o Silveira, R$1.000. Né? Então, por quê? Porque ele é dono de uma parte da padaria. E esse lucro a gente chama de dividendo, porque é como se o dono da empresa pagasse o lucro dele e dividisse entre os sócios, por isso que chama dividendo. Então, quando você investe em ações, além de poder ganhar dinheiro com a valorização da empresa, quanto mais ela crescer, mais as suas ações podem valer, você também pode ganhar uma graninha porque a empresa tem lucro todo mês. E esse lucro pode ser dividido entre todo mundo que é sócio. É bem parecido com os dividendos dos fundos imobiliários. Se você ainda não viu, vou deixar um card no final aqui da aula para você ver o aulão sobre fundo imobiliário. Só que aqui a gente tem um ponto importante. Se você acompanha o meu canal, já deve saber que uma das burrices que a gente não pode fazer é gastar tudo que a gente ganha, tá? A gente tem que investir uma parte do dinheiro que a gente ganha para a gente ter o nosso patrimônio cada vez maior, certo? Eu sempre falo, né, que a gente tem que juntar e esperar a hora certa para gastar o nosso dinheiro. Não adianta querer gastar dinheiro toda hora se você ainda não tem reserva de emergência, uma boa grana investida. E o mesmo vale para a empresa. Se uma empresa ainda não é tão grande, né? Em vez de ficar gastando dinheiro, ela tem que usar o dinheiro do lucro dela para investir nela mesma, para que ela continue crescendo cada vez mais. Vamos pegar de novo o exemplo da Cleusa Maria da Sodi. Quando eu conversei com ela lá no Pobre Show, ela falou que quando ela abriu a primeira loja de bolo, em vez de gastar o dinheiro do lucro que ela tinha, ela juntava para abrir mais uma loja. Depois que ela abriu a segunda, ela continuou investindo, usando o lucro da lojinha dela para abrir a terceira, em vez de ficar gastando dinheiro com um monte de besteira, né? Então, trazendo aqui para o nosso contexto, a gente vai ter empresas que ainda não são tão grandes e que podem crescer muito mais, e a gente tem empresa que já é enorme e que nem precisa crescer mais porque já é gigantesca, que nem a Petrobras, o Itaú, a Vale e várias outras aí, né? Então, quando uma empresa já é muito grande e já dá muito lucro, eles não se preocupam tanto em economizar porque eles já são bilionários. Aí, nesses casos, esse tipo de empresa que já é muito grande costuma pagar mais dividendo, porque eles não precisam de tanto dinheiro para investir na empresa. Então, o que entra de lucro, eles dividem entre os acionistas. Acionista é todo mundo que tem uma ação de uma empresa. Se você tiver uma ação de R$10 ou de 100 mil ações aí de uma empresa, você é um acionista. Mas, por outro lado, se você está investindo numa empresa que ainda não é tão grande, que ainda tem um potencial para crescer muito mais, o mais inteligente não é a empresa pegar a grana e dividir entre os acionistas. É ela pegar esse lucro e reinvestir na própria empresa para que ela cresça cada vez mais, abra novas unidades, franquia, galpão, né?
Por isso a gente vai ter dois tipos de empresa para investir. Primeiro são as empresas que já são grandes e como já tem muito dinheiro, eles vão pagar mais dividendos. E quanto mais ações dela você tiver, mais dividendo você vai receber, porque o dividendo é sempre proporcional ao tanto de ação que você tem lá. Mas, em compensação, elas são empresas que não podem aumentar 10 vezes, 20 vezes, porque elas já são enormes. Então, dificilmente o valor das ações dela vai aumentar pra caramba, né? E a gente tem o outro grupo das empresas que ainda são menores, então em vez de dividir o lucro, né, dividendo toda hora, eles vão pegar essa grana para investir mais na empresa e isso pode fazer com que o preço das ações dela cresça pra caramba, entendeu? Pode ter empresa que tem potencial de valorização e que paga dividendo legal, mas normalmente as que pagam bons dividendos são as empresas que já são muito grandes, então não pode valorizar tanto. E as empresas que pagam menos dividendo são as empresas que ainda são menores, mas que elas podem crescer muito e o valor da ação pode disparar. Agora, duas informações importantes sobre os dividendos. Primeiro, que toda empresa listada na bolsa tem que obrigatoriamente distribuir dividendos para os acionistas. Só que a forma e a porcentagem que isso vai acontecer pode variar de empresa para empresa. E a segunda informação, que na verdade é uma dica. Se você já tem um monte de ações na sua carteira, você já pode pegar os dividendos que ganha para curtir, viajar e tal. Mas se você ainda não tem tanta ação, o ideal é sempre que pingar uma graninha de dividendo na sua conta, e ele cai na sua conta mesmo, tá? Em vez de sacar e gastar, você tem que aproveitar para reinvestir esse valor comprando mais ações ainda. Porque aí você vai ter cada vez mais ações e os seus dividendos vão ser cada vez maiores. Para que daqui a uns 10 anos e tal, você tenha tanta ação que já consiga viver só de renda passiva com a sua independência financeira. Eu já vou falar sobre como escolher uma boa empresa, os tipos de empresa, de ações e tal, mas antes eu quero falar sobre dois caras que são muito referência. O primeiro é o Luiz Barsi, que é considerado o maior investidor da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Luiz Barsi, ele era um cara pobre, o pai dele morreu cedo pra caramba, acho que quando ele tinha 9 anos ele já começou a ter que trabalhar como engraxate e vendedor de bala e chiclete na rua e no cinema. Aí o Luiz Barsi começou a estudar, começou depois de um tempo a trabalhar numa corretora e começou a investir em ações todo mês, ano após ano. Hoje ele é o maior investidor individual da Bolsa de Valores. Ele tem mais de 4 bilhões de reais e por dia, só de dividendo, por dia, ele recebe mais de 1 milhão e 100 mil reais, pingando na conta dele. E ele era um engraxate que soube investir em ações. O segundo é o Warren Buffett, considerado por muitas pessoas aí como o maior investidor de todos os tempos. O Warren Buffett é o típico exemplo de como uma pessoa comum pode mudar de vida com investimentos. Ele nasceu em 1930, com 7 anos de idade ele começou a ler livros sobre investimento e aprender como investir em ações. Ele se empolgou, começou a vender chiclete também na rua para ganhar dinheiro, começou a entregar jornal de bicicleta todo empolgado para ganhar dinheiro, para poder investir em ações. Foi investindo, investindo, investindo. Hoje ele é um dos caras mais ricos do planeta, com uma fortuna de quase 1 trilhão de reais, mas ele foi constante e sempre focado em investir. Galera, ele tem tanto dinheiro, tanta ação, que só a renda passiva, ou seja, a grana que ele ganha por dia, né, por causa dos investimentos de ações dele, em 2023, foi de 220 milhões de reais por dia pingando na conta dele. E ele era o entregador de jornal e vendedor de chiclete.